Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estante Branca. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre como nós podemos abordar a espiritualidade com as crianças. Como nós podemos tratar esse assunto, as vivências, junto com elas, de forma que seja prazerosa e tranquila para ambas as partes. Vou colocar algumas dicas, e essas dicas eu não tirei de nenhum canal, de nenhum livro, são apenas algumas pontuações que eu fiz, observando como que ocorre na minha experiência, na minha vivência junto com a minha filha. A minha filha ela tem 6 anos e é uma criança super curiosa e ela percebe essa questão da minha vivência em relação à espiritualidade e a partir de um determinado instante ela começou a fazer muitas perguntas e eu vi que era necessário eu trazer ela para esse contexto. Não viver a forma como eu vivo ou pretendo viver, mas inseri-la em informação dentro desse contexto. Eu rascunhei aqui 6 pontos. O primeiro é no que eu acredito. Você vai passar a informação para o seu filho, para a criança que você é responsável, então é importante você analisar o que você acredita. Qual é o seu conhecimento a respeito do que você vai falar? Qual é a sua vivência, Qual que é a sua bagagem em relação à espiritualidade, em relação àquilo que a criança às vezes traz de pergunta, de dúvida. Conforme nós vamos estudando e nós vamos vivenciando mais a espiritualidade, as coisas vão mudando, vão se alterando, você vai melhorando alguns pontos, mas é importante você ver qual é a sua base, aonde é o seu sustento ali dentro da sua vivência espiritual. Então, colocando a mim como exemplo, a minha base é de que eu acredito de que nós somos espíritos eternos e de que nós, como indivíduos, somos interligados no todo. O todo, para mim, é Deus. Então, nós somos irmãos em Deus. É assim que eu vejo. Essa é a minha base. Eu não tenho nenhuma religião hoje. Já estive muito ativa até em algumas religiões, mas hoje eu não sigo nenhuma religião especificamente e não critico quem segue. Eu vejo a espiritualidade muito maior do que a religião. A religião, para mim, é uma forma que cada um encontra de viver a sua espiritualidade. Então, eu prefiro manter essa porta aberta, Porque eu acredito que tem coisas boas dentro de cada uma das religiões e tem coisas questionáveis dentro dessas religiões. Mas eu vejo que existem pontos dentro de cada uma das religiões que elas se ligam. E daí, naquele instante que ela se liga, é o momento que nós vamos caminhar para o mesmo lugar. A religião não responde tudo. E é aí onde você precisa de um algo mais. E aí é quando você adentra a espiritualidade em si. É assim que foi para mim, é a forma como eu enxergo. Você pode se perguntar, mas o que você está falando, a sua base ela está relacionada à religião espírita. Sim, a partir das obras de Kardec, que me trouxeram essa segurança no sentido de não, nós não somos só isso aqui, existe muito mais além dessa vida, além desse corpo, e me ajudou a responder muitas questões. Então a minha base sim é espírita, mas eu não sigo nenhuma religião. O segundo ponto que eu coloquei eu não forço situações, eu não quero doutrinar a minha filha, Eu não quero que ela siga pequenos passos, eu quero que ela esteja aberta para compreender e entender a espiritualidade. Eu deixo que as coisas sejam fluidas. E daí eu já vou falar o terceiro ponto que eu coloquei, que é prestar atenção no que elas falam e perguntam, nas coisas na forma como elas veem determinadas situações. Então, eu procuro não forçar situações, mas aproveitar as oportunidades que eu tenho. Então, às vezes, dependendo do que ela fala, algumas questões que ela traz, é onde eu vou inserindo algumas informações no dia a dia dela, para que ela vá compreendendo de que nós somos espíritos e nós temos uma vida eterna. E daí é muito interessante, porque as crianças, elas são muito abertas ao plano espiritual.
Para começar, nós temos que ter esse entendimento, né, de que as crianças, elas são espíritos antigos. Ela está com 6 anos de idade aqui na Terra, mas ela é um espírito que já viveu muito tempo, né? Então ela está também na sua jornada, na sua caminhada evolutiva. Então isso muda todo o cenário de como você vai tratar a espiritualidade com ela. Na verdade, é meio que relembrar alguns pontos que estão adormecidos ali dentro daquela criança. Até pouco tempo ela comentou de que ela achava que ela estava dormindo na cama dela, porque ela viu que ela estava dormindo, mas ela estava de pé na porta. Então ela falou assim: mamãe, eu estava dormindo, mas eu me vi dormindo, mas eu estava acordada. Quando ela falou isso, claramente você pensa o quê? Ela estava desdobrada, o espírito dela estava fora do corpo. Então aí eu vi a oportunidade de mostrar para ela, falar um pouquinho sobre o desdobramento astral, né? A saída do espírito fora do corpo. Então eu tenho até um livro aqui do Wagner Borges, que é muito ilustrado, é uma edição muito bonita. Então eu trouxe ela aqui pro meu cantinho de estudo e eu mostrei para ela o livro, expliquei que se chamava Desdobramento Astral e que na verdade o que aconteceu era que o espírito dela estava vendo o corpo dela dormir na cama. Então eu fui mostrando através das fotos, das imagens, e foi muito bacana porque acontece de forma muito natural, né? Ela vira e mexe, ela traz alguns comentários muito interessantes, coisas que ela fala que é sonho, mas às vezes ela traz de uma forma muito detalhada e daí eu falo, não, isso não é sonho, ela realmente viveu isso, viu isso. Nós temos que deixar a criança falar, porque elas se expressam muito e elas prestam muita atenção no meio em que elas vivem. Então, acho que esse é um terceiro ponto que é importante. O quarto ponto é: não faça terrorismo. Quanto mais natural nós lidar com a espiritualidade, muito melhor. Uma das coisas que eu tenho percebido assim durante esse pequeno curso, né, pequeno caminho da minha vida, né, com a espiritualidade, é de que o outro lado é mais humano do que a gente imagina. Então, quanto mais entendermos que falar com espíritos, ouvir espírito, psicografar, é uma coisa muito natural, porque nós somos espíritos. É muito bacana essa troca com as crianças, porque eles têm o lado lúdico, né? Mas você consegue ver quando eles estão falando alguma coisa que é séria, que não é simplesmente a imaginação delas criando. E isso é muito legal porque traz a comprovação do lado espiritual, né? De que aquele ser também é um espírito já com outras vivências. O quinto ponto é: fale a linguagem da criança de forma que ela compreenda. Tudo bem, eu falei com a minha filha sobre o que era desdobramento astral. Desdobramento astral para ela é muito distante, mas ela pode entender que na verdade ela é um espírito, e isso ela já compreendeu de outras conversas que nós já tivemos, e que o espírito dela estava acordado, ele estava fora do corpo dela, enquanto o corpo dela estava descansando. A forma dela visualizar é muito mais fácil do que eu tentar explicar o que é o desdobramento astral em si e mostrar e falar de conceitos e conceitos. Isso para criança, né? A criança, ela é muito imaginativa, elas têm a mente muito criativa e não necessariamente aquilo que nós conversamos naquele instante vai ser algo consolidado. A criança, ela tem essa forma de, ela pergunta, daí ela fica pensando, depois ela pergunta de novo, aí ela pergunta de outra forma, e ela pergunta de novo, e ela pergunta, entendeu? Até que aquele conhecimento, aquela informação esteja consolidada na mente dela. Eu lembro que foi assim com relação a falar com ela sobre encarnação. Eu expliquei para ela de uma forma que ela pôde compreender, né? Mas de que nós nascemos aqui na Terra para que a gente possa aprender outras coisas, para que a gente possa viver com outras pessoas, enfim, fui explicando para ela. E daí
até que hoje ela tem uma compreensão muito bacana sobre reencarnação, né? E ela fala com as pessoas de forma muito natural. Eu lembro até que depois de um tempo ela chegou para mim e falou assim: mamãe, então quer dizer que cada pessoa tem uma ampulheta dentro dela e que a ampulheta, quando acabar a areia, a pessoa volta para casa de verdade e depois ela nasce de novo com uma outra ampulheta dentro dela? Ou seja, ela conseguiu fazer uma analogia muito legal de que cada um de nós temos um tempo de permanência, né, aonde nós encarnamos. E depois disso, depois que a ampulheta acaba, nós voltamos e nascemos de novo em algum outro momento com outra ampulheta. Isso é reencarnação, né? Então ela compreendeu o que é o básico e isso é muito bacana. Teve até um comentário que ela fez, que conversando com a professora dela, a professora falou que ela queria voltar a ser criança novamente. E daí ela falou para a professora, não dá mais. Você precisa morrer, voltar para o céu e depois nascer de outra barriga para que você seja criança de novo. Então ela consolidou aquela informação, se tornou conhecimento para ela. E eu fiquei muito feliz de ver isso. Isso se dá de conversas tranquilas e sem intenções maiores. O 6º ponto que eu coloquei é: se não souber do assunto, não invente. Procure ser o mais claro, objetivo e realista possível. Não fique inventando moda, sabe? A criança, ela é capaz de compreender as coisas. Falando de uma forma adequada, ela é capaz de compreender. Então, se não sabe, não vem com achismo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não sei te responder, não sei. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos ainda é muito preconceituosa em relação à espiritualidade, ou então é muito distante, ou é aquele caso de vive de forma muito mística, né? Existe muito misticismo, muita coisa que não é real. Então, se de repente não sabe responder, não sabe do que se trata, não tem uma boa resposta, vai procurar informação, depois volta, vocês aprendem juntos. E isso é muito legal, é melhor do que passar informações que não sejam verdadeiras ou que não vão contribuir, porque elas podem futuramente ficar ali na cabecinha da criança, no interior dela, e atrapalhar ela como um ser espiritual lá na frente. Eu acho que o nosso papel como pais e responsáveis é embasar nossos filhos, não que eles vão ser aquilo que nós queremos que eles sejam, ou que eles sigam a forma que nós seguimos hoje. Nós embasamos para que eles tenham condições de caminhar e lidar com as suas emoções e terem noção de que são seres complexos nesse mundo e de que é preciso sim ter paciência, misericórdia e saber que se errar, tudo bem, começa de novo, né? Não desiste. Eu acho que a espiritualidade na vida das crianças é isso. Então é isso que eu quero prover para minha filha. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você tiver uma forma diferente, né, de conversar, de abordar a espiritualidade com as crianças, com o seu filho, compartilhe aqui como troca mesmo de informação. Acho que é legal, acho que é importante, porque nós não estamos sozinhos na jornada, né? Apesar da nossa caminhada ser individual, nós não estamos sozinhos. E essa troca pode nos ajudar, pode ajudar muitas outras pessoas que de repente estão perdidos nesse quesito. Então agradeço a participação de vocês aqui e os espero no próximo vídeo. Até mais!